Literatura e Outras Viagens apresenta podcast de literatura, temporada Escritores de Itajaí, Santa Catarina. Edital Eventos Comunitários Online. Patrocínio Fundação Cultural de Itajaí, Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização Literatura e Outras Viagens. Com Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Saudações literárias a todos e todas estudantes de literatura. Esse é o nosso podcast Literatura e Outras Viagens. Hoje eu estou aonde, Kátia? Aqui do meu ladinho. Aí, do meu ladinho. Oh, do beleza. meu ladinho, até que enfim, Eduardo. Até Pensei que que enfim. tu nunca fosse chegar em Itajaí. Credo. Beleza, então hoje, um dia especial pra gente aqui. Sim, hoje a gente vai conversar com a Sandra Coelho. É uma conversa muito legal mesmo, né? Que é nesse universo onírico, né? Sonhos e psicologia. Nosso 11º episódio. Segundo ela, é um número especial para ela. Cabalístico. Cabalístico, 11º. Tá muito legal. Sem esquecer que a gente tá nos eventos comunitários online. Isso aí, patrocinado pela Fundação Cultural de Itajaí e a Prefeitura de Itajaí. Exato. Legal, né? Estamos quase terminando. Próxima semana a gente vai fazer o nosso último episódio. Talvez a gente tenha mais um, né, Kátia? Pra fazer um fechamento, que tal? Ah, bem legal ia ficar, né? Pegar, a gente vai reescutar todos os episódios. Bacana, aí. Isso é bem boa ideia, Eduardo. Para pegar algumas ideias, né? A semana que vem a gente tem o André Soltal, escritor também, que mora em Itajaí. Gaúcho, mas que mora em Itajaí. Isso, o André até a gente já conversou, já teve, na verdade, uma fala dele, né? Acho que no primeiro ou no segundo episódio. Tivemos uma fala dele, uma e colaboração. E agora a gente vai conversar com ele. Eu acho que vai ser muito bom. E você que está chegando aqui pela primeira vez, a gente agradece, né? Curta as nossas redes sociais aí, Facebook, Literatura e Outras Viagens, Instagram, @podcastleov, Literatura e Outras Viagens. Como que a gente te encontra, Kátia? Facebook, Kátia Nascimento, e Instagram, Kátia RS Nascimento. Isso, eu, Eduardo Fabrício P no Facebook e eu, Edu Fabrício no Instagram. E, então, Literatura e Outras Viagens. Vamos lá, Kátia, vamos conversar com a nossa querida Sandra. Estamos aqui com a Sandra Coelho, a maravilhosa, esplendorosa, artista Itajaí. Você é de Itajaí, Sandra? Não, eu moro aqui desde 2004. Eu nasci numa cidade bem pequenininha aqui do estado, chamada Taió, mas só nasci lá, nunca morei lá. E aí eu fiquei até 19 anos em Pouso Redondo, que é uma cidade do lado de Taió. E aí, aos 19 anos, eu saí para ir fazer faculdade e tudo mais, nunca mais voltei. Morei em Curitiba, morei em Blumenau, morei em Balneário. E aqui em Itajaí eu moro desde 2004 ou 2003, não lembro muito bem. Taió, que nome bonitinho esse. O que significa Taió? Acho que é pedra, um tipo de pedra. Coisa de pergunta de linguista, viu? Esse do Itajaí, Taió, é pedra, né? Legal. Dicionário indígena, hein? Então, Sandra, eu queria começar a conversar contigo sobre o prêmio Elizabeth Anderle. Ai, cara. Então, nossa, para eu falar de sonhar, eu tenho que fazer um retrospecto, assim, mas eu sou psicóloga, né, Kátia? Eu sou formada há 19 anos. Eu atendo em consultório há muito tempo também. E eu atuo dentro de uma linha da psicologia analítica, que é do Jung. E dentro dessa linha a gente estuda sonhos, né? A gente trabalha com sonhos e tudo mais. E eu, como artista, me apropriei dessa ideia do onírico para fazer diversos tipos de trabalhos, dentre eles a literatura. Então, isso, assim, de me apropriar desses conteúdos, dessas narrativas, e criar poesia, criar contos, performances, instalações. Eu já fiz diversos tipos de poéticas, assim, a partir do universo onírico, né? Tanto meu, né, individual, quanto de outras pessoas, enfim. E o sonhar... E aí eu tenho um livro, que depois a gente possivelmente vai conversar sobre ele, eu tenho uma oficina sobre o universo onírico e tal. E o sonhário, a ideia do sonhário surgiu logo no início da pandemia, assim. Eu estava super mobilizada, né, com tudo isso, assim como todo mundo.
E como eu estudo sonhos, pesquiso sonhos há muito tempo e trabalho com isso, ali no finalzinho de março, eu pensei, nossa, eu quero saber o que as pessoas estão sonhando, né? Como é que tipo de cartografia, né, onírica é possível da gente observar, já que todos estamos mergulhados numa pandemia? Quer dizer, num nível coletivo, todo mundo tá influenciado pelo, né, tá influenciando, sendo influenciado, enfim, por essa questão do Covid, né? Eu pensei, nossa, eu quero muito saber disso. E aí eu tive essa ideia de lançar o Sonhário, Cartografias do Inconsciente Coletivo, que é uma pesquisa de sonhos em tempos de pandemia. Então, desde o início de abril, eu abri um chamado para que as pessoas me enviassem sonhos que elas estivessem sonhando, então, agora no período de pandemia. Essa pesquisa ela vai começou em abril e eu me propus a receber esses sonhos até o fim da pandemia. Eu coloquei, né? Porque eu achei que a pandemia fosse uma coisa muito rápida. Como eu vi que a coisa é maior do que eu imaginava, eu delimitei até dezembro para receber esses conteúdos, né? Porque também as coisas estão se alterando, assim. E eu percebi que no início, lá em abril, abril, maio, né? A gente estava muito mobilizado com isso. Então, essa pesquisa de sonhos, de receber esses sonhos sonhados à noite, né? Ela começou em abril e vai até dezembro. E ela tem duas vertentes, né? O objetivo dessa pesquisa, um deles é a criação de um objeto artístico a partir dessas narrativas de sonhos. Eu não imaginava o que eu ia fazer, eu deixei isso bem aberto, né? Eu coloco isso ali no chamado e que eu ia atualizando as pessoas à medida que as coisas fossem acontecendo e tudo mais. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas agora, depois de passados alguns meses e de muitos conteúdos que eu recebi, já me vem a ideia assim de que eu vou criar, de que vai ser uma obra híbrida entre literatura e artes visuais. Sim, foi uma coisa muito maior, assim, eu não traduzi o chamado, né? Eu queria que as pessoas do Brasil, os brasileiros me encaminhassem sonhos, porque em outras línguas eu acho que eu não daria conta, entende? De tantos conteúdos, assim, porque embora todo mundo esteja vivendo, né? De maneiras diferentes, enfim, mais uma pandemia, mas eu achei que eu não ia dar conta de tantos olhares, assim. Mas acabou que eu recebi sonhos de outros lugares do Brasil. Tanto de brasileiros que moram fora do Brasil, quanto de estrangeiros, da América do Sul, recebi de Portugal, da Europa. Então, é isso que eu chamo de cartografia, né? Isso é um conceito de cartografia, na minha opinião, assim, que é essa coisa essas redes, né? Que vão se criando a partir de algo que parte de mim, mas que acaba gerando uma rede que a gente não domina muito, né? Ela se alastra e vai, e depois é devolvida, assim. Então, é um material muito rico, riquíssimo, assim, esses conteúdos oníricos, essas narrativas, né? Sim. Então, o Projeto Sonhar, ele começou dessa maneira, e esse chamado vai até dezembro, e ele acabou ganhando o prêmio Anderlen, né, de Estímulo à Cultura agora, de 2020, e é essa proposta, assim, né? Esse ano a gente não vou fazer nada, né? Eu vou continuar recebendo esses sonhos até dezembro, e depois a gente vai criar esses... eu não quero falar muito Quer dar spoiler? Mas é uma obra híbrida, né? De artes visuais e literatura. Então, esses sonhos eu vou criar contos, vai ter uma seleção, né, desses sonhos, porque são muitos sonhos que eu recebi, obviamente que eu não vou trabalhar com todos eles, mas eu vou criar uma cartografia com esses sonhos que eu recebi e fazer um trabalho em cima deles, porque eles são sonhos crus. As pessoas não me mandam uma poesia ou um conto de sonho, elas me mandam um sonho literal. Claro. Então eu vou fazer um trabalho, né, vou me apropriar, fazer uma licença poética, enfim, com esses conteúdos e criar contos e poesias. E aí a obra vai ser uma obra híbrida entre artes visuais e literatura. Ela vai... Ai, Kátia, será que eu não quero falar tudo? Mas vai ser bem legal, vocês vão gostar. Não conta, eu queria saber se a tua relação dos sonhos tinha a ver com psicanálise, mas não, tem a ver com Jung, né? Que tem com a psicologia analítica, assim, é diferente, assim. Quando eu li, né, o que foi mandado pra gente aqui, bateu aquele estralo, porque eu tava pensando justamente nisso, né, porque eu estou estudando psicanálise, e o sonho também eu tenho marcado tudo, né, seguindo o conselho lá do Freud, né, marque os seus sonhos, enfim. Sim.
E, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás eu tava pensando nisso. Pô, acho que eu vou escrever alguns contos, né? Porque os nossos sonhos... E, de repente, essa semana a Kátia me enviou o seu material. Eu falei, cara, é o tal do Sim. Zeitgeist, né? É. Espírito do tempo rondando Sim, aqui. espírito do tempo. Sim, sim. Existem muitas pessoas que já se apropriaram disso ao longo da história, na arte, né? O Jorge Luis Borges, por exemplo, apesar ele não tem uma ele é considerado inclusive, né, um escritor onírico, assim, né? Apesar dele não ter uma escrita a partir dos sonhos dele, sonhos noturnos, mas ele tem alguns poemas, ele tem algumas coisas que é do próprio universo onírico dele noturno, né? Então, inclusive ele tem um livro chamado Livro dos Sonhos, né? Que é um livro que é uma coletânea de sonhos, bíblicos, sonhos de artistas, enfim, é uma coletânea de vários sonhos. Ele descreve esses sonhos e tem alguns sonhos dele também. São sonhos, uma coletânea mesmo de sonhos, é muito interessante, assim. E ele fala que o sonho é a literatura, é uma narrativa, né? Uma dramaturgia, né? Muito original de cada indivíduo, assim. Tem o Federico Fellini, por exemplo, né? Ele tem um livro gigante, assim, chamado Livro dos Sonhos. Ele fez análise com um analista junguiano durante 20 anos e ele desenhava os sonhos dele. Então, esse livro ele é um livro gigante, assim, cheio de desenhos e descrições de sonhos. E ele usou, e esses sonhos, né, os sonhos do Fellini, muitos desses sonhos, eles foram inspiração para as obras, né, cinematográficas dele, assim. Então, é uma obra lindíssima, assim. O livro em si, ele é lindo e tem esse valor histórico muito forte, né, esse recorte, né, essa inspiração, né, que parte dos sonhos e acaba sendo utilizado na arte, assim. Então é uma área de profundo interesse meu, assim, esse universo onírico. As pessoas que fazem análise comigo, normalmente é bem frequente, assim, lógico, né, a gente trabalha com esse registro dos sonhos, né, o acompanhamento, o olhar simbólico para essas narrativas e tudo mais, mas grande parte das pessoas que fazem análise comigo escrevem contos de sonhos. Olha, Que legal. Sim, tem pessoas que já ganharam concurso. Influenciados por ti? Porque a gente acaba trabalhando com isso, né? Uhum. Enfim, como eu sou psicóloga e também trabalho com isso como artista, acaba que as duas coisas se unem, assim. Então, tem muitas pessoas que escrevem, que já ganharam concurso de poesia, concurso de contos, que estão escrevendo seus livros, assim, é bem legal, bem... Conta para nós a tua trajetória, Sandra. Como que tu começaste? Então, eu sou uma artista jovem, relativamente jovem, assim, eu comecei a escrever, bom, assim, eu fazia teatro, declamava poesia na escola, essas coisas que eu acho que muita gente faz, né? Nada profissional, assim. Mas eu comecei na arte em 2010, sem querer, assim. Eu lembro que eu conto isso, é uma coisa muito engraçada, assim, até de contar. No dia 11 de agosto de 2010, eu sempre tive insônia, sempre, desde pequena, assim. Mas nesse dia 11 de agosto de 2010, eu não consegui dormir mesmo, assim, mesmo. E acabou que eu escrevi uma série de poesias nesse dia. Eu nunca tinha escrito poesia. Fazia muito tempo que eu não lia poesia, que eu não estava envolvida com isso de verdade, assim. E nesse dia eu escrevi um monte de poesias. Foi uma coisa muito, não sei, assim, me veio um sopro de inspiração, sei lá, o que aconteceu, e eu comecei a escrever. E aí, depois disso, eu nunca mais parei, assim. Aí eu criei um blog, na época dos blogs, né, chamado Diálogos Brejeiros, e comecei a colocar esses escritos ali nesse blog. Depois de um tempo, aí não tinha coragem de mostrar para ninguém, né, mas depois de um tempo eu abri esse blog, comecei a divulgar, e aí o blog começou a crescer, assim, eu tinha vários seguidores, começaram as pessoas, né, muitas pessoas aqui de Itajaí, pessoas de fora, e aí eu comecei a me envolver com isso, assim, com a poesia, conheci muitas pessoas aqui da cidade que trabalhavam com isso, porque a Itajaí, né, sempre teve, né, essa efervescência cultural, não só na área de teatro, de música, mas também na literatura, na poesia e tudo mais, e conheci várias pessoas, assim, eu nem sabia que existia nessas pessoas que escreviam poesia aqui e tudo mais, e a partir desse blog, desses meus escritos iniciantes, assim, eu conheci muita gente.
E aí comecei a fazer oficinas, comecei, enfim, a frequentar, me aproximar desse lugar. E aí, em 2014, eu tinha um material que eu achei que era interessante de publicar, que é o Poesia Onírica e Escritos Alquímicos, que foi lançado em 2014, início de 2014. E ele trata desse universo onírico, assim, é esse que a Kátia tem. Eles são poemas de inspiração onírica, assim. E é interessante porque esse livro, ele não tem nenhum escrito lá do início, de quando eu comecei em 2010. Tinha muito material, eu escrevia todos os dias, eu passava as minhas madrugadas insones escrevendo. E aí, mas o Poesia Onírica, que foi meu primeiro livro, ele não tem nada desse início, assim, ele já é um trabalho de 4 anos depois, assim, 3, 4 anos depois, mais ou menos. O que tu fizeste com esses que tu escreveste? Pois é, eles estão lá ainda, até penso, tem umas coisas bem interessantes, assim, mas eles são mais, sei lá, tem até um certo romantismo, assim, com relação à poesia, mas eu pretendo fazer uma publicação independente, talvez, todos são independentes, né, que eu tenho, mas enfim, de fazer algo, não sei, mas eu pretendo ressuscitar eles em algum momento, porque é bem interessante, assim, uma origem. Claro. E aí depois de um tempo eu apaguei o blog, porque não tinha mais a ver comigo, assim. Aquele início, assim, eu já tinha avançado para outros lugares, na minha opinião. Eu apaguei o blog, mas foi um momento muito, muito especial, assim, da minha vida, sabe? Esse primeiro contato. E não foi uma coisa construída, né? Como normalmente é, né? As pessoas vão construindo a escrita, e comigo não foi assim, de verdade. Claro que depois que eu tive esse sopro de inspiração, sim. Aí é claro que eu comecei a me apropriar, escrever e tudo mais. Sim, claro. Mas o início foi isso, assim. E aí eu também queria uma oficina chamada... A primeira oficina que aconteceu na Univale foi em 2012, chamada Sonho e Criatividade, que aí eu comecei a fazer esse trabalho, assim, de usar o universo onírico, né, com os participantes da oficina. Já eras psicóloga? Sim, eu sou psicóloga há 19 anos. Ah, tá, é isso mesmo. Há bastante tempo. E aí, em 2012, fiz a primeira oficina de sonho e criatividade, depois ela virou sonho e conto, e ela existe até hoje. Também já ganhei um prêmio Anderle com ela. Que bacana. Onde que é? Como é que tu fazes essas oficinas? Então, são oficinas que têm esses dois focos também, né? Primeiro, entender o que é o sonho, entender as imagens dos sonhos, as narrativas, as potências narrativas, os símbolos, os personagens. Enfim, primeiro introduzir as pessoas a entender o que é o sonho e a potência dele. Então, ela também tem duas vertentes, né? O sonho a partir da psicologia analítica e depois é um trabalho de construção da escrita, né? De transformar esses sonhos em poesias aí são exercícios. Chega né? A partir um trabalho terapêutico? Não é um trabalho terapêutico. As oficinas não. As oficinas elas são oficinas literárias. Literárias, tá. Literárias, mas como elas são direcionadas, enfim, esses sonhos eles são compreendidos a partir da psicologia analítica. Então, ânima, ânimos, éguas, narrativas, os arquétipos, né? Eu quero fazer isso. Eu ia falar isso, Kátia. Quando eu iniciar a próxima, a gente tá lá, então. Eu quero fazer. Vamos lá, Eduardo. Que eu seja aquele galho que da árvore despencou em desespero áspero e seco, e que pelo vento correu em direção à vida, dançou pelos ares, e lá pelas tantas encontrou a imensidão do mar e banhou-se. Então, mas é oficina literária, sonho e conto, e aí ela já existe então desde 2012, assim. Eu não faço ela com muita frequência porque ela é uma oficina que demanda bastante energia, assim, porque é de bastante intimidade isso, né? Então, eu preciso estar bastante preparada. Mas é uma oficina bem legal, assim, e ela surgiu junto com esse início, assim, né? Essa intenção de que, nossa, como foi legal para mim, essa coisa de me apropriar da minha narrativa interna, né? Dos meus sonhos e criar alguma coisa com isso. Eu pensei, nossa, isso é muito legal, porque todo mundo tem isso. Né? O sonho, ele é um fenômeno, digamos assim, espontâneo, né? A gente não programa um sonho, a gente não influencia um sonho, a gente pode dizer que influencia, mas a gente não influencia, né? Então, ele é uma narrativa autônoma, assim, e é muito legal você se apropriar disso e poder criar em cima disso, né? A gente acha desculpas, né? Porque sonhou determinada coisa, né? Mas eu falei
falei ontem sobre isso, daí sonhei, né? Sim. É claro que a gente é influenciado, né? A gente se interfere, né? Existem essas interferências e tudo mais, mas o nosso cotidiano não interfere no nosso sonho, porque imagina, nós três a gente pode ter uma experiência chocante, por exemplo, né? A gente poderíamos estar fazendo essa reunião agora numa sala, enfim, ali no centro de Itajaí, sairmos dessa sala e nós três a gente assiste um acidente de carro, por exemplo. É possível a gente dizer que nós três vamos sonhar com esse acidente de carro? Não é, né? Talvez a gente sonhe, talvez não sonhe. Então não são os eventos necessariamente, mas tem que ter algum tipo de gancho, algum tipo de abertura interna para que aquela imagem ela entre, né? Digamos assim. E aí a gente sonha. Mas é muito legal, assim, na oficina eu trabalho com vários sonhos, uma sequência de sonhos, né? Então, numa sequência de sonhos, por exemplo, de 10 sonhos, 15 sonhos, 7 sonhos, a gente já consegue perceber os personagens, as repetições, as temáticas repetitivas dos personagens, como os personagens vão se alterando, a fala dos personagens, aquilo que falta nessas narrativas. Então é muita dramaturgia para ser desperdiçada, assim, né? E claro, como a gente está mexendo com essa matéria, o fato de você estar fazendo uma oficina de sonhos também vai reverberar lá, né? Então também existe, sei lá, qualquer coisa que você vai se aproximar, que você quer fazer, você vai ficar mergulhado naquilo, se alimentar daquilo, né? Então durante a oficina é um processo bem intenso, assim, de construção. Como é uma espécie de incubação de sonhos, né, essa oficina, porque você vai estar muito mergulhado e preocupado com aquilo, assim. E quando a gente não lembra, quando acorda e não lembra, sabe que sonhou, mas não lembra. Sim. Isso é uma consulta assim online. É uma consulta, sim, com certeza. Mas então existem exercícios, né, que vocês podem fazer, que as pessoas podem fazer para lembrar dos seus sonhos, e vão lembrar com certeza. Né? Por exemplo, você acorda de manhã e você tem que ter um caderninho do teu lado e você vai anotar a data e o que vier, se você não lembrar de nenhum sonho, mas você anota qualquer coisa, como você se sentiu, qual é a sensação que você está tendo. Quer dizer, você começa a dar abertura para esse inconsciente falar com você. Então, todos os dias, tem que ter esse caderninho do teu lado e você anota alguma coisa quando você acordar. E você vai fazendo isso frequentemente, que as imagens vão surgindo daí, essas lembranças, porque, né? Isso é uma dica, assim. Dica da Sandra Coelho, gente. Dica! Como lugar especialista em sonhos. Não dá para perder esse podcast. Sim. Isso é bem legal que... O Eduardo tá babando aí, o Eduardo adora isso. É legal que quando você acorda e naquele momento, putz, preciso marcar isso, mas antes eu preciso fazer qualquer coisa, né? E não. você perde. Sim, coisas de 10 minutos você perdeu já. Sim, e você tenta, o que eu tava tentando falar? Aí já era. Sim, Aí sim. o meu celular já tem uma pastinha lá dos sonhos também, né? Não tenho o caderninho, mas já marco, abro o celular, a primeira coisa que Sim, as eu novas marco. tecnologias, sim, Isso. sim. Existem várias possibilidades, né, de trabalho com sonho, assim, uma vez a gente participou de um salão de artes, e eu e o Leandro, que é uma pessoa do meu grupo, que trabalha comigo, e a gente fez uma instalação chamada O Sonhador. Então, a gente fez algumas filmagens dos nossos sonhos, algumas pequenas imagens, né? Fiz alguns vídeos dos meus sonhos e ele fez alguns vídeos dos sonhos dele. E a gente colocou uma cama, a gente fez aqui em Itajaí, a gente fez no Rio Grande do Sul também. Não lembro exatamente quais foram as cidades, mas a gente foi para lá com essa instalação. E a gente colocava uma cama no meio da rua à noite, uma cama de solteiro, e a gente ficava lá durante 2 horas, deitado, dormindo. Eu, né, num dia e o Leandro no outro. Ou a quinta Itajaí a gente fez eu e depois o Leandro no outro dia. E aí a gente projetava um balão, né? A gente estava encostado numa parede, a gente projetava um balão atrás da cama, assim, em cima da cama, né? E com esses vídeos que a gente tinha gravado, enfim, que eram as nossas. E as pessoas passavam e não entendiam nada, assim, o quê? Mas elas assistiam aquele vídeo, assim, então é um outro tipo de construção, né, artística que não é literária, mas é uma espécie de poesia também, que trabalha com outras linguagens. No teatro, a mesma coisa, quando a gente está muito envolvido com um processo criativo, está escrevendo uma peça, está fazendo, enfim, qualquer coisa, a gente sempre observa os sonhos, assim. Tem uma peça nossa chamada Ronin, Luz e Sombra, que é uma peça de rua, de arte urbana e tudo mais, e a gente estava querendo trazer uma segunda... querendo fazer algumas mudanças na peça, e o Leandro teve um sonho, assim, super direcionado,
para aquilo que a gente deveria fazer, assim. Então, essa peça, Luz e Sombra, inclusive tem esse nome por causa de um sonho que o Leandro teve durante o processo criativo do Ronin, assim. Então, essa coisa de observar os sonhos, de se apropriar dos sonhos, de olhar para os sonhos, é uma coisa que eu e o Leandro, que é do meu grupo, a gente sempre faz há bastante tempo, assim, eu especialmente. E ele é muito poderoso, assim, né? Não só no sentido terapêutico, obviamente, né? Sim. Mas no sentido criativo, assim, ele tem uma força muito grande, assim, e ele é muito desconhecido, né? Porque a gente vive numa sociedade que não valoriza muito as questões do indivíduo, né? Está sempre buscando funcionalidade para a vida, um objetivo para a vida, enfim, as coisas mais objetivas mesmo, né? Mais práticas, que têm uma função. E essas coisas internas, né? Não só, por exemplo, os nossos sentimentos, né? As coisas que a gente vivencia internamente, os nossos sonhos também, né? Para que sonhar? Eu não lembro dos meus sonhos, é muito comum, né? Agora no sonhar, embora eu tenha recebido bastante sonho, mas tem muita gente, não lembro do meu sonho, mas o sonho isso, mas o sonho aquilo, é muito visível essa narrativa é muito frequente, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas que desconsideram isso, né? Porque tem muita justificativa. Porque eu sonhei isso, porque eu sonhei isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Exato. Né? Desculpa, né? E é uma baita dica essa, né, Sandra? De transformar o sonho num conto, né? Numa narrativa qualquer, ou numa poesia, até numa narrativa longa, né? Sim. Isso de narrativa longa é bem interessante, porque quando eu comecei a escrever, né, se pensa algumas cenas ali do seu sonho, mas quando você começa a escrever, gente, é muita coisa que você começa a lembrar de coisinhas, e isso que é legal, né? Quando você pega, parece que puxa um fiozinho, né? Você vai enrolando ou desenrolando isso e aquilo vai crescendo, e quando vê, tem 2, 3 páginas de um sonho curto, assim, a princípio. É muito legal isso. Sim, e a gente se observar enquanto personagem, né? Por exemplo, você tá no teu sonho, você tá observando. O que você faz no teu sonho, né? Por exemplo, ao longo de 10 sonhos, quais foram os caminhos que você, enquanto um personagem, né? Uma potência de um personagem literário mesmo faz. Com que tipo de personagens você interage, que tipo de lugar que esse personagem principal frequenta, quais são as falas, né? Quais são as fugas, né? Quais são os delírios desse personagem no sonho, os medos. Então, existe um personagem já, por exemplo, se a gente precisasse de personagem, muitas vezes a gente não precisa, e esse personagem ele já caminha sozinho ali no universo onírico, né? O que você precisa fazer? Você precisa transformar isso né? Fazer um trabalho em cima disso, obviamente, né? Um trabalho literário mesmo, né? Do escritor, do poeta, enfim. Maravilhoso isso, Sandra. Sandra, lê para nós aí uma poesia tua. Ai, meu Deus. Uma nessa pegada onírica. Essa pegada onírica, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou ler um então. Esse é um que eu gosto bastante, assim, que fala assim: acumulo saudade num curto espaço de tempo. Sou terra escondida embaixo das folhas de outono, úmida. Ai, que vergonha de ler minha poesia. Como assim? Eu fiz umas gravações das tuas poesias, 4 gravações para inserir no podcast, e uma delas é essa. Eu gosto muito dela. Legal, né? Engraçado, assim, pois é, quando eu olho, né, para as coisas que eu comecei a escrever lá em 2010, eu não me identifico muito com aquilo, né? Realmente não me identifico, assim, e é bem comum eu olhar para alguma coisa que eu fiz no passado, né, artisticamente falando, e pensar, eu podia ter feito diferente, podia ter feito assim, podia ter feito assado, enfim. Mas esse livro, ele tem uma coisa que eu olho para ele e eu sempre gosto. Eu sempre gosto dele. Ele, assim, no sentido de que ele diz muito a meu respeito. Uma pessoa, se ela quiser me conhecer, se ela ler esse livro, ela vai conhecer muito de mim, assim, ainda, porque ele ainda faz muito sentido para mim. Eu não sei se um dia eu vou escrever um outro livro de poesias, possivelmente não, mas que tenha tanto a ver comigo, assim, ele permanece vivo ao longo do tempo, né? São 6 anos, né? Que ele existe e ainda ele faz muito sentido assim para mim. A coisa da alquimia, porque a alquimia ela tem a ideia da alquimia é de transformação, né? De você transformar algo bruto, enfim, a algo valioso, né? Os alquimistas faziam isso, né? Eles trabalhavam com matérias, inferiores, digamos assim, e faziam um trabalho de transmutação, né? E a ideia da poesia onírica é um pouco isso, né? De você pegar, por exemplo, esse material onírico que é bruto,
né? Não há um trabalho, né, uma reflexão em cima disso, não há uma construção em cima dos teus sonhos, por exemplo. Ele é um material bruto teu quando você sonha, né? Uma narrativa bruta. E quando você transforma esse sonho em uma poesia ou em um conto, você está fazendo um trabalho alquímico de transmutação, transformando aquela matéria bruta, digamos assim, de uma maneira simplista falando, né, em um objeto artístico, né, uma poesia, um conto. Então, o alquímico tem esse sentido no livro. E Nesse também período que eu fiquei fora, um dos álbuns que eu descobri foi como é que é mesmo? A Pedra de Esmeralda, do Jorge Ben. Cara, que da hora. Acho que até comentei no outro episódio, né, Kátia? Sim, sim. E daí, disso, né, de escutar esse álbum, e eu sou meio interessado, né, por essas questões mais... E isso. alquimia. Saiu um conto. Sim. E daí saiu esse conto que tem a ver com esse universo também. É interessante que nesse conto, agora, você falando, eu lembrei que tem uma parte que é sobre um sonho. Olha, Deu um tá spoiler, vendo? hein? Mas o Jung escrevia muito sobre alquimia também, né? Sim, ele tem, sim, com certeza. Tem o Psicologia e Alquimia, que é um livro incrível, assim. É uma das minhas temas, é um recorte, né, dentro da psicologia analítica, os sonhos e a alquimia são um dos meus assuntos favoritos, assim. Ele tem um livro, né, Psicologia e Alquimia, que é muito rico, assim, riquíssimo, assim. E o Jung foi uma das pessoas, né, na época dele, possivelmente ainda permanece, foi uma das pessoas que tinha o maior número de obras de alquimia daquela época, assim. Ele era um colecionador, assim, não só um estudioso, né, mas ele era também um colecionador, assim, de obras de escritos alquímicos. Sandra, e Eranos Círculo de Arte? Então, Fala aí pra... o Eranos é um grupo artístico aqui de Itajaí, do qual eu faço parte. Ele existe desde o finalzinho de 2009, mas ele oficialmente desde 2010. Ele é um grupo que começou com trabalhos em poesia. No início do grupo ele era formado pelo o Seba, não sei se vocês conhecem, o Sebastião do Aragão, que é um poeta, um artista incrível, assim, um poeta, enfim. O Seba, o Leandro e a Patrícia Viana, que é um musicista, hoje está na Itália. Começou com os três e começou com trabalhos de poesia, performances poéticas. Né? Tinha o 10 Minutos, o Palavra Muda, e eles começaram lá no finalzinho de 2009, início de 2010, com essas performances poéticas. O Leandro já escrevia, o Seba escrevia, a Patrícia tocava, e eles começaram com essas performances poéticas, né? Porque eles já escreviam poesia. E eu entrei em 2011, um ano depois. E aí, na época que eu entrei também, aí já existiu o Roninho Luz e Sombra, que era uma peça de teatro de rua, e aí eu comecei esse trabalho junto com eles desde 2011, estou lá, estou no grupo até então. E hoje o grupo trabalha com teatro, com artes visuais, com poesia, a gente trabalha com algumas vertentes, assim, a gente viaja bastante. Existe um lugar físico? Pro Eranos? Ai, meu Deus, Kátia. A Kátia com essas perguntas, né? Não, eu só queria saber onde é que vocês... Não, o Eranos, sim. O Eranos, a gente não tinha um lugar físico, né? A gente usava os espaços do Sesc, da Casa da Cultura, esses espaços que existem na cidade, né? Para a gente, nos ensaios de teatro, né? Por exemplo, para a gente fazer os ensaios. O que é bem complicado, assim, né? Porque são poucos espaços, né? E, enfim, tem que dividir com... Enfim, tem toda uma agenda, né, da cidade, enfim, desses lugares. Aqui na nossa casa a gente tem um ateliê, um estúdio de criação de artes visuais, enfim, que a gente trabalha com impressão 3D, com outras construções mais ligadas às artes visuais, mas a gente está num processo, né, agora nessa pandemia super complicado, de construção de um espaço, de um galpão, que está em construção. Você contar também, né? Oi? Não, eu posso contar, Não, eu posso contar, assim, é que a gente começou a construção desse galpão, é um galpão grande, justamente para a gente ter esse lugar para a gente fazer os nossos ensaios de teatro, as nossas instalações, para o ateliê. E a gente começou ele uma semana antes da pandemia, uma semana lá em março, a gente começou. Então, assim, é uma grande loucura que eu não consigo ainda falar muito sobre isso, porque eu ainda estou no meio disso, né? Mas ele está lá, o galpão, ele é aqui indo para Brusque. Ele é bem, nossa, é um espaço muito legal, assim, a gente pretende movimentar ele, né, e ele, então, assim, hoje, como é que eu vou te dizer, se a gente tem um espaço, hoje a gente tem, né, ele já existe, a gente ainda não está usando porque ele está em construção, mas ele já existe, assim, é uma grande conquista
nossa, do grupo, assim, a gente fica muito feliz, assim. Eu Então, perguntei porque parece que é uma coisa que demanda um espaço, movimento, né? sim. Quando tu falas, e que eu li ali na revista também, Aham. parece que demanda um movimento. Eu digo, eles devem ter um lugar onde se Sim. encontram, né? Assim, e a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com projeção, com um monte de Pois então, equipamentos e tal. Então, por exemplo, essa nossa última peça, o Barquinho Amarelo, a gente demorou 8 horas para montar. Então, é super inviável a gente ter algum lugar. A gente, por exemplo, no Teatro do Sesc, né, que eles sempre são super apoiadores e tudo mais, a gente precisa de uns 2, 3 dias, né, para montar, desmontar, ensaiar, e é difícil a gente conseguir isso, né? sim. Então, Mas é legal, assim, quero ver vocês, sim, quero vocês ver. vão conhecer. Sim, vocês vão conhecer, com certeza, né? Ano que vem. E falando, provavelmente vai ficar pro ano que vem, tem alguma oficina você planejou nesse período de pandemia? Como que tá a sua produção, as suas oficinas nesse período? Então eu não fiz nenhuma oficina. Como eu sou psicóloga, eu estou atendendo online também, então assim, isso já demanda bastante da minha energia psíquica para estar parada em frente a uma tela. Então eu não fiz nenhuma oficina, eu estou acompanhando bastante, né, a produção dos outros artistas e, enfim, de artistas que a gente não tinha contato antes, né, que acaba que a pandemia ela trouxe também essas coisas, né? Eu consigo acompanhar trabalhos e oficinas e tudo mais de pessoas da Espanha, de outros lugares do Brasil, né? Então eu estou acompanhando bastante a produção de outros artistas, não só da cidade, né, mas de outros lugares. E a gente está trabalhando, né, internamente com algumas construções, mas não fiz nenhuma oficina. Possivelmente agora em novembro, eu ainda tenho uma etapa para fazer da oficina Sonho e Conto, né? Essa oficina que eu estou falando para vocês, que possivelmente essa última etapa vai acontecer agora em novembro. Então, eu não fiz, mas vou fazer possivelmente agora em. E quem não fez as outras etapas não pode fazer essa? Pode fazer, Olha lá, Kátia. pode fazer. Tinha que Sim, eu vou entrar avisar nessa. vocês, vou divulgar, né, e tal. Ainda preciso de me organizar certinho, mas vou fazer. E Mas essa não, vai ser presencial ou online? não, Não, online, né? online. Esse ano eu não Esse Online. faço ano, mais esse nada ano. presencial. Não, Não. esse ano não, acho que Apesar não tem que, nada. Ah, não sei, parece que tem algo que as pessoas estão achando que vai acabar 2020 e a pandemia vai embora junto também, né? 31 de dezembro vai terminar, né? Ai, gente, É, podia, né? 31. Podia acontecer alguma Podia, coisa né? nesse sentido. Podia, né? Que nem Não, aqui mas é eu um não jeito faço. de o Não, mas eu olho não e... faço, não. Presencial não faço nada, não. Só vou no mercado. Então, vamos falar primeiro desse livro aqui. Então, esse Poema. poema. Então, em 2014, o Marcelo do Sesc, que é o padrinho do poema, ele chamou a gente para fazer uma performance de poesia exclusiva, né, a pedido dele, para a gente participar do Folia das Falas. Não sei se vocês lembram. Era um festival de poesia e tudo mais, do Folia das Falas. E aí eu e o Leandro pensamos, a gente estava conversando e tal, falei, a gente conversou, vamos fazer uma performance, uma experiência poética com criança? Vamos. O quê? Poema. E a gente pensou na ideia de uma ema que comia poemas. Né? Como a gente trabalha com poesia, com tecnologia e tudo mais, a gente teve uma ideia de fazer uma performance intimista de construção poética com crianças. Né? Então o poema surgiu em 2014 e é assim, eu sou uma escritora que estou em crise, eu estou sentadinha no cenário, é uma peça intimista, então é assim para no máximo 40 crianças. Eu estou sentada numa mesinha de madeira com uma máquina de escrever antiga na minha frente, estou ali e as crianças vão entrando e vou conversando com elas, vou falando da minha falta de inspiração, que eu não estou conseguindo escrever, que as minhas ideias estão sumindo. E elas vão sentando ao meu redor, assim, e eu vou conversando com elas. E a partir dessas conversas que eu tenho com elas bem cotidianas, a partir do que está acontecendo, do que eu estou vendo, que elas trazem, eu crio um poema. E quando eu crio um poema, eu digito na máquina. O Leandro está atrás de uma cortina escondida, ele digita no computador e projeta atrás de mim na parede esses poemas. E aí passa muito rapidamente um bicho enorme de 2 metros de altura, essa ema, e passa para lá e para cá e come esse poema. E aí, então, é essa ema que está comendo os meus poemas. Então, eu estou sem inspiração porque ela está comendo. Então, é uma ema gigante que come esses poemas. E aí eu falo para eles, nossa, o que aconteceu? Quem que é? Ai, passou um bicho, levou. Aí eu convido eles para a gente criar outros poemas, outras poesias, para ver se esse animal volta e a gente começa a conversar com eles. Então é uma performance de 35, 40 minutos mais ou menos, onde eu vou, existe uma estrutura de dramaturgia,
não é solto. No início ele era bem mais solto, depois a gente foi criando algumas estruturas para a construção desses poemas, e essa ema então vai comendo os poemas e depois ela traz os filhotinhos para comer também. Aí eles se alimentam de haikais, de poemas menores, né, mais curtinhos assim. E é muito legal, por exemplo, como eles ficam muito excitados no início, né, por causa desse bicho e tudo mais, eu falo assim, mas vamos escrever um... Tem momentos muito lindos dessa poesia, dessa performance, assim. Eu falo, vamos construir um poema calmo, sobre o silêncio, né? Para ver se esse bicho volta e a gente consegue conversar com ele, vamos. E aí eu convido elas, então, a fazer um poema calmo sobre o silêncio, enfim. E aí a gente constrói, né? Através desse... a gente vai conversando e eu construo um poema a partir dos nossos diálogos sobre o silêncio, por exemplo. E aí eu falo, vamos ler esse poema bem sussurrado para Emma? E daí, vamos. E daí é muito lindo, assim, porque imagina, 40 crianças, né? E tem uma no livro, por exemplo, que é uma das poesias que surgem nesse momento, por exemplo, que aí eu falo, que é assim, quando fico em silêncio, imagina, todas elas sussurrando, quando fico em silêncio, posso ouvir a minha própria canção. Ou a respiração e o tum-tum do coração. Esqueci, mas é algo assim, no silêncio, posso ouvir minha própria canção. A respiração e o tum-tum do coração. E a gente lendo isso, né? Eu falo, porque normalmente elas não leem, né? E a gente lendo bem sussurradinho, dessa ema aparece na parede, bem devagarzinho, vai comendo esse poema calmo, porque é construído pela gente, né? E esse poema ele foi construído assim, eu falo assim, o que a gente pode ouvir quando a gente fica em silêncio? O pensamento, o coração. Como é que o coração faz? Eu falo, tum, 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 tum. Então essa poesia surgiu desse diálogo, né? De perguntando para eles o que a gente escuta no silêncio. Então esse livro ele surgiu, essa performance a gente estreou ela em 2014. Ela tem quase 80 apresentações já ao longo desse tempo. A gente fez uma temporada agora em Belo Horizonte em janeiro, que parece outra vida, né? Em janeiro, e a gente apresentou bastante lá. E quando a gente viu, a gente tinha um material muito interessante assim dessa performance. A gente pensou, vamos fazer um livro sobre isso, assim. E a gente decidiu fazer esse livro, poesia de criança, porque ela é de criança, porque ela vem desse lugar, né, desses diálogos e tudo mais. E é mediada por essa ema, por esse bicho, né, que sempre é muito interessante para a criança. E aí, nessa performance, tem momentos muito interessantes. Assim, no final, a gente entrega um livrinho para as crianças levarem para casa, para construírem seus próprios poemas, enfim. Então, ela tem esse livro surgiu dessa performance, assim, ele é bem, bem especial, assim. Deixei o vento bater em desespero a minha face para combater a parada na estação Herança. São os ares que não respirei. O muro corre ao lado e começam a brotar da terra cores reatadas do que antes fora caminho longo. De um lado a existência, do outro impermanências. Sandra, para terminar, eu queria que tu falasse um pouquinho do Leandro, que aparece muito no teu trabalho, né? Sim, o Leandro ele fez Não deixar ele de lado, né? Porque ele aparece sempre nas ilustrações, sim, o Leandro ele faz a performance, a gente criou junto, né, o poema performance, ele fez as ilustrações do livro e a gente trabalha junto desde então, desde 2011, assim, o Leandro escreve, ele dirige, é diretor de teatro, enfim, a gente trabalha bastante junto, assim, muitas das coisas que a gente constrói dentro do Eranos, a gente constrói junto, assim. Ele também tem a carreira dele sozinho, como designer, ele começou a fazer uma pesquisa de bonecos agora, ele está trabalhando com impressora 3D, né? Tem uns botões que eu já mando. Quando as crianças, quando a gente, né, vende esse livro do poema, a gente manda o nome da criança, né? A Maria Doce Poema. Então a gente personaliza um botãozinho poético e manda junto com o livro, assim. Eu acho isso incrível, assim, ele trabalha comigo, é bem legal a nossa parceria, assim. Vai ter que chamar o Leandro conversar com a gente qualquer dia desses. Próxima temporada tá vindo, né, Kátia? A gente já tá conversando aí. Pois é, gente. Ai, meu Deus. Eu tenho um livro chamado Traçado, A Criação do Pequeno, é um poema só, que é um livro, que é um poema que surgiu também de uma performance homônima chamada Traçado, que eu fiz na época do coletivo Terceira Margem, e de algum jeito ele retornou, assim, para mim, e ele, de algum jeito, ele precisa existir, assim, ele tá esperando para nascer há bastante tempo, e agora é um livro digital, acho que eu vou fazer poucas cópias, assim, vai ser mais um livro de artista, assim, mas ele é um poema relativamente, não é um poema grande, mas ele é um poema
um poema só que eu não lembro a quantidade de... Enfim, é um poema, são um livro-poema que eu vou lançar em formato online ainda esse ano e vou fazer poucas cópias assim dele impressas. E ele fala sobre a criação do homem, assim, de um Deus que é um Deus poeta. O homem encontra uma poesia, né? Uma poesia criada por esse Deus que depois acaba se transformando Deus de si mesmo, criando poesias. Enfim, é um livro desconcerto, eu falo. Porque ele é bem um princípio de uma criação, assim, enfim. É um livro-poema que eu vou lançar esse ano, assim, o terceiro livro. Vocês vão saber. Eu quero agradecer vocês pelos convites, muito inusitado, muito legal. A gente acaba se cruzando na pandemia com pessoas, né, que a gente acabou que não se conhecia. É verdade. Essa coisa de Itajaí ter essa efervescência cultural muito grande em várias áreas, né? Eu acabo não conseguindo acompanhar todo mundo. Mas é legal, né, que esses momentos, que esses cruzamentos, né, essas coisas que acabam acontecendo nessa pandemia, e feliz de estar participando como 11ª convidada, esse número místico também, né? Legal, que eu pensei, nossa, sou aquário, 11º signo. Eu pensei, nossa, olha, fez bastante sentido para mim, assim. Compartilhar um pouquinho do meu... compartilhar um pouquinho da minha história, do meu processo criativo, caótico, enfim, né? Desse jeito. Lindo, eu acho que o processo criativo é caótico, né? Eu acho que, sei lá, gira em torno da nossa cabeça pensante, como é? Tagarelice mental, né? A gente não para nunca, né? Isso é bem bacana. Eu estou muito feliz de te conhecer também, Sandra. Sim. Eu acho que tu entrou na Setorial, não está participando da Setorial? Eu participei da última reunião que teve. Sim. Kátia e Eduardo, eu quero convidar vocês para participarem do Sonhário, né? Até dezembro eu estou recebendo esses sonhos. Imagina receber sonhos de escritores, de artistas, de pessoas da psicanálise, né? Enfim, que legal. Com certeza, vou mandar. É uma pesquisa anônima, né? É uma pesquisa anônima, não precisa se identificar e tudo mais. Eu vou convidar vocês, Eduardo e Kátia, e também as pessoas que estão ouvindo para participar. Tem um formulário, eranos.com.br/sonhário, e aí tem um formuláriozinho lá que você encaminha o teu sonho, a data que você sonhou. Então vocês podem pesquisar no Google, que já direciona Sonhário, Cartografias do Inconsciente Coletivo. E ano que vem vocês vão conhecer essa obra, né, que passou ali no Anderle e tudo mais. Agora em novembro também depois eu vou, né, divulgar, e vocês vão acabar tendo contato com a oficina, só encontro e tudo mais. A gente segue se falando, então, né? Muito obrigada, viu? Obrigada muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Beijo para ti. Até a próxima. Converteu-se à beira do cais minha sombra pudica, de quereres contrários ao fôlego e voo. Muito obrigado você que chegou até o final desse episódio. Super da hora, né, Kátia? O que você achou? Muito maravilhoso. Olha, fico assim emocionada. Os livros dela são maravilhosos. Aquele poema, meu Deus do céu. É muito lindo mesmo. Muito lindo. Tu não tens ainda, né, Eduardo? Ainda não tenho, né? Eu vou ter que levar esse livro emprestado, Kátia. Não vai. Ela disse que vai te dar a hora. Sim. Não, mas eu vou tirar... Ó, não pode, mas vou tirar umas fotos ali, mas é só pra mim. Não vou divulgar. Fazer um PDF pra mim aqui no... Muito legal, fiquei emocionada. Muito legal mesmo. Então, próxima semana, quem que é nosso convidado? André Soltal. André Soltal. O último, para fechar com chave de ouro, André Soltal. E bota a chave de ouro nisso, né? André Soltal, nosso amigo, colega de trabalho, nosso patrocinador, né? Nosso incentivador. Sim, algumas conversas, né? Com ele e com a Gica. Isso, ele e a Gica, né? Ele e a Gica. É o dono da Traços e Capturas, né? Uma das editoras de Itajaí. Isso, é uma das editoras bastante citada aqui. Bastante citada. Vários autores já lançaram por ele. Isso. E também o nosso amigo, o Anderson Bernardes, da IP Amarelo. Da IP Amarelo também. São as duas editoras que tem aqui em Itajaí, né? Isso, e as duas São estão com a gente. Bem ativas, as duas. Olha que legal isso, Kátia. Bem ativas. Foi muito legal. E esse de hoje, para mim, foi incrível, né? Porque algumas coisas que eu já vinha pensando e o universo conspirou para que isso, em uma conversa, me desse mais, abrisse mais um horizonte maior, na verdade. Essa temporada foi quase um festival literário, né, Eduardo? Exato, né? Vários escritores dando super dicas.
E temos mais ainda para a semana que vem, a última. E livros, né? Olha, nós temos pelo menos 12 livros, né? Pelo menos 12, Pelo menos 12 livros. Claro que os autores sempre têm mais, mas pelo menos 12 é o que eu estou me propondo a ler, né? Eu já li, eu acho que a metade já. Já está na frente, está mais adiantado. Então é isso aí. Próxima semana, então, André Soltal. Espero que você tenha gostado, né? Procure a gente no Facebook, no Instagram aí. E é isso aí, Kátia. Até semana que vem? Até semana que vem. Abraço. Isso. Próxima semana eu vou estar em Curitiba. E agora eu tô aqui com a Kátia. Engraçado, legal. Beleza? Então até semana que vem. Tchau, galera. Tchau. Você ouviu Literatura e Outras Viagens, temporada Escritores de Itajaí. Patrocínio Fundação Cultural Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização Literatura e Outras Viagens com Kátia Nascimento e Eduardo Brasil.